Nós estamos iniciando a exposição do livro do Apocalipse toda quinta-feira e agora nós chegamos aos versículos 9 e 10. O versículo 9 nós já iniciamos na semana passada, mas vamos ler mais uma vez Apocalipse 1, versículo 9 e 10. Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e na paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Pátimos por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. E fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, e ouvi detrás de mim uma grande voz como de trombeta. Amém. Na semana passada nós iniciamos chamando a atenção da maneira como o apóstolo se apresenta. Ele diz que ele é nosso irmão. E nós trabalhamos um pouco essa ideia da humildade do apóstolo, dizendo como que ele é como cada um de nós. Falei também sobre o apóstolo Pedro, que escrevendo a sua epístola disse: aos presbíteros que há entre vós, escrevo eu que também sou presbítero convosco. Notaram, ele sempre tendo se identificar com a igreja. Depois João diz que ele é companheiro, é nosso companheiro, e então ele diz que ele é companheiro em três instâncias. Ele diz: na aflição, no reino e na paciência. Na aflição nós vimos semana passada e tentamos pensar com os irmãos por que a igreja era perseguida. Se você lê o texto bíblico, aqui quem é afeito a ler a palavra de Deus, sabe que a palavra de Deus nos exorta a sermos honestos, caridosos, cumprir os contratos, ser pontuais, fiéis a pai e mãe, fiel no casamento, atentar para o bem dos filhos. E quando você lê isso, você pensa: por que o mundo persegue a igreja? Qual o motivo para que a igreja seja perseguida? Ocorre, irmãos, disse eu quinta e repito brevemente, a palavra de Deus, ela fala de tudo que nós não somos e daquilo que nós não queremos ser, porque o homem caído no pecado, ele detesta todas essas coisas. E se agora nós tentamos ser o que Deus espera de nós, é porque a sua graça nos achou, irmãos. É só por isso. Agora nós queremos ser gratos a Deus, queremos ser fiéis a Deus, queremos observar a sua palavra. Mas antes nós também zombávamos dos crentes. Mas o Senhor abriu os nossos olhos, nossos ouvidos, transformou os nossos sentidos, e agora nós ficamos tocados pela palavra de Deus. Quando lemos, choramos, ficamos quebrantados, pedimos perdão dos pecados, até quando estamos lendo e falamos: Senhor, eu gostaria de ser o que está aí, mas eu sei que eu ainda não sou. Me ajude a ser tudo isso que está dito nas maravilhas da tua lei. Então, observem que essa perseguição, ela vem porque essa luz faz mal à pessoa que está em trevas. Eu chamei a atenção dos irmãos também que o apóstolo se apresenta como o discípulo a quem Jesus amava. Que pessoa deveria ser o apóstolo João, já pensou? A ponto dele dizer, ele não usa o pronome pessoal, eu, mas quem lê sabe que ele está dizendo: eu fui o discípulo a quem Jesus amava. Já pensou que pessoa querida,
que trato fino, que pessoa elegante, fiel, amável. E apesar de tudo, ele foi lançado numa ilha para morrer lá, onde ficou abandonado muitos anos, até que mudou o imperador. Amém, queridos? Então, a palavra de Deus chama a atenção de que nós passaremos por aflição. E a Escritura diz: todos os que querem viver em Cristo piamente padecerão tribulações. E o Senhor da igreja disse: no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Amém? Então, esse é o primeiro nível a qual o apóstolo se reporta. Ele diz: eu sou vosso companheiro na aflição. Mas agora vem uma parte boa, senão a gente teria dificuldade de aguentar. Não é só aflição, não é só tribulação, perseguição. Ele diz: eu também sou companheiro vosso no reino. Aleluia! Porque o Senhor da igreja deu autoridade aos membros da igreja para exercerem poder em nome de Cristo. E para isso eu quero que você venha, por favor, para Marcos capítulo 16, que é um texto tão conhecido e tão amado da igreja. Diz assim, Marcos capítulo 16, o versículo 15. Olha agora, falando do reino, a capacidade de operar, a capacidade de exercer autoridade no mundo espiritual. Diz assim, Marcos 16, 15: e disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Aleluia! Aqui o Senhor da igreja lhe dá uma comissão para o crente. Ele diz: ide, e junto com essa ordem ele dá poder e autoridade para que o discípulo consiga exercer com autoridade e frutificar no ministério. Aqui tem algo que cada um de nós precisa atentar. Quando lemos Mateus 28, a partir do versículo 18, mais ou menos, o Senhor diz assim: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, ide. O Senhor Jesus lhe se apresenta como aquele que não pode ser desobedecido, porque ele tem toda a autoridade. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações. Isso inclui cada um de nós. Cada um que me ouve nesta noite. E cada um que ainda vai me ouvir através do vídeo da igreja, ele é comissionado pelo Senhor da igreja, que diz: toda autoridade me é dada, portanto vá. É como se ele dissesse: eu sou a pessoa na igreja a quem você deve obedecer, e a minha ordem é: vá, faça discípulos. Queridos irmãos, notadamente quem produz ovelha não é o pastor, é a ovelha que gera ovelha. Nós precisamos acordar para isso, nós precisamos despertar para isso. Quem sabe você pensa: eu não tenho muita boa oratória, eu não tenho retórica, eu não tenho um profundo conhecimento bíblico. Mas isso não é verdade. Você pode dar o seu testemunho pessoal. Há alguém aqui para quem Jesus fez algum bem? A cena é assim? Então você pode contar para alguém. Você deveria ter pelo menos um filho na fé. Se você já está na igreja há um ano, você deveria ter pelo menos um filho na fé. Sabe? Conte para alguém o que Jesus fez.
e se liberte do orgulho e da arrogância, porque às vezes nós somos tentados por esse vício. Quando alguém lá na faculdade, no colégio, no nosso trabalho ou na vizinhança nos procura e diz: eu estou com um problema. Às vezes nós ficamos tentados a pensar: eu devo ser muito esperto, hein? Porque num bairro tão povoado como o meu, a minha vizinha veio conversar justo comigo. Eu devo ser alguma liderança aqui do bairro. Não é. Não é. Talvez nem você saiba. A sua vizinha viu Jesus em você. Aleluia. O seu colega de trabalho viu Jesus em você. Talvez ele mesmo não entenda, mas você deveria entender. Porque a revelação que temos é que é impossível esconder uma cidade edificada sobre um monte. Quando nós deixamos a BR a mais de 80 quilômetros com o Mateus e já estava escurecendo, você olha aqui nessa direção e está tudo iluminado, porque é impossível esconder uma cidade edificada sobre um monte, mas nós viajamos mais de 1 hora até chegar em Londrina. É impossível esconder a luz que há em você. Aleluia, há uma luz que brilha na sua vida. Tem dia que ela está, parece um farol. Tem dia que está só uma fumacinha, não está? Mas a palavra de Deus diz: o Senhor não apagará o pavio que fumega. Ele soprará sobre você e você será incendiado outra vez. Aleluia! Glórias ao nome maravilhoso do nosso Deus. Ele não apaga o tição que fumega. Pelo contrário, diz que ele, assoprando sobre os discípulos, disse: recebei o Espírito Santo. Aqui o Senhor está soprando outra vez sobre a sua vida e dizendo: receba o Espírito Santo. Então, quando alguém te procurar, lembre disso. Essa pessoa viu Jesus em mim, lembre disso, pense nisso. Essa pessoa viu Jesus em mim. E eu achei que eu estava só fumegando. Então o Senhor está soprando sobre mim. Lembre, pense assim. E não queira articular coisas muito profundas, nem filosóficas, nem teológicas. Liberte-se disso. Diga tão somente: vamos orar. Deus ama você. Para Deus tudo é possível. Eu posso orar com você. E ore por essa pessoa. E creia, Deus fará um milagre. Aleluia, para que todos saibam que o Senhor opera sinais no céu e na terra, e para confirmar o teu ministério, e para que esse ano você também seja um ramo frutífero. Portanto, ide. Aleluia. João disse: eu sou vosso companheiro no reino. Venha comigo para 1 Pedro capítulo 4, o versículo 14, lá no finalzinho da Bíblia. 1 Pedro capítulo 4, o versículo 14 diz assim: se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Isso aqui é maravilhoso demais. Se você é perseguido, zombado, achincalhado, preterido, excluído, posto de lado por causa do nome de Cristo, então você é bem-aventurado, porque sobre você repousa, não é que passa, repousa o Espírito da glória de Cristo. Aleluia! E eu gosto de pensar que aonde está o Espírito Santo, aí há uma atmosfera propícia para milagres. Quando nós olhamos o caos de Gênesis 1, no tempo da criação, diz: mas o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Aleluia!
se o Espírito Santo está sobre você, e está, é o que está revelado aqui, então você pode orar e você pode crer que há uma atmosfera de milagre que circunda a tua vida. Aleluia, glórias ao nome maravilhoso do Senhor. Lembra quando o anjo Gabriel foi para Maria e disse: Maria, não temas, achaste graça diante do Senhor, e conceberás e dará à luz um filho, e o seu nome será Jesus. E ela disse: como se fará isto? Visto que eu não conheço varão. O anjo disse: descerá sobre ti a virtude do Espírito Santo, e o Espírito Santo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho do Altíssimo. Notaram? Veio o Espírito Santo. Aquilo que a medicina diz que é impossível, que a genética diz que é impossível, a biologia diz que é impossível, porque ela sabia, e nós sabemos, sem deitar com um varão ela não poderia ter filho, mas quando o Espírito Santo vem, então há uma atmosfera de milagre. Pedro diz: se você é vituperado por causa do nome de Cristo, então pode saber que você é uma pessoa abençoada, porque sobre você repousa o Espírito da glória de Deus. Ele diz que ele é também companheiro na paciência. Essa palavra paciência, ela fala da capacidade de resistir às provações e manter-se fiel ao propósito, mesmo quando nós não estamos vendo nenhuma vantagem ou lucro, mas pela fé sabemos que algo melhor nos espera no futuro. Isso fala da perseverança dos santos. Vem o problema, vem a luta, vem a tribulação, e o crente continua fiel. Queridos irmãos, tomara o Espírito Santo nesta noite e por esses dias, por causa da ministração da palavra, traga sobre nós essa perseverança dos santos. Sabe por quê, irmãos? Quando diz em Marcos 16, a partir do versículo 15, pegarão em serpente, expulsarão demônios, falarão novas línguas, curarão enfermos. Isso tudo é maravilhoso. Isso fala que eu estou levando uma mensagem do reino de Deus, e por causa disso, os poderes do reino de Deus são colocados à minha disposição. Isso é tão verdade que o apóstolo Paulo disse: nenhum dom vos falta. Notem, irmãos, que às vezes nós achamos que falta um dom na igreja. Paulo diz que não, ele fala: nenhum dom vos falta. Ele está dizendo que todo o ferramental do reino de Deus, você consegue imaginar que isso não é pouco, todo o ferramental do reino de Deus está à disposição da igreja. Às vezes precisamos acessar pela fé, acessar pela oração, pela santificação, pela busca, mas está disponível à igreja. Porque, irmão, qual é a pessoa que consegue fazer o ministério do reino de Deus? Quem é essa pessoa? Eu não conheço. O apóstolo mesmo diz: para esse ministério quem é capaz? Uma pessoa pode fazer um curso de teologia, muito bom, mas isso vai resolver? Não vai. Tem tanta gente que tem curso de teologia, não ganhou nenhuma alma para Cristo, não apacenta a igreja nenhuma, nunca operou um milagre. E não estou falando contra. Estou dizendo que todos esses esforços humanos, eles não são nada, irmãos. Porque é uma batalha espiritual, é uma guerra contra principados, contra potestades, contra hostes celestiais da maldade nos lugares espirituais. Quem é o homem que venceria uma batalha dessa? E Deus, sabendo disso, Ele envia o mensageiro e Ele coloca à disposição dele os recursos espirituais, os dons sobrenaturais, envia anjos para guardar aquela pessoa. Mas aprenda algo. Às vezes, o Senhor da igreja permite que o mensageiro do reino padeça
e às vezes até morra, para que todos saibam que a mensagem é mais importante que o mensageiro. Você vai lembrar disso? A mensagem que nós levamos, ela é mais importante do que eu. E às vezes Deus permite que o mensageiro passe por tribulação, por privação, por pobreza. E alguém diz: como é possível que Deus permita tudo isso? Mas nós não conhecemos os desígnios de Deus. E pode haver alguém olhando para aquela pessoa, para aquele crente que é dizimista, que é fiel, que busca o Senhor, e para quem dá tudo errado, e sabe o que essa pessoa acaba concluindo? Se mesmo servindo a Jesus, se mesmo sendo dizimista, estando sempre nos trabalhos na igreja, se apesar da fidelidade desse crente, dá tudo errado para essa pessoa, e ela continua fiel, então é porque Jesus é muito mais do que todas as coisas, e ela encontrou Jesus, e para essa pessoa nada mais interessa, porque ela sabe que está voltando para casa, e ela fez uma aliança com a sua alma, dizendo: eu verei Jesus. Aleluia! Isso fala da perseverança dos santos. A história da igreja está cheia de pessoas assim, que perderam todas as coisas, mas mantiveram-se fiel. E na vida dessas pessoas cumpre-se a parábola do Senhor Jesus a respeito de uma pessoa que achou uma pérola de grande valor. E Jesus disse: ela abriu mão de todo o restante, porque ela achou algo que valia a sua vida e valia a sua eternidade. Aleluia. Venha comigo para Lucas capítulo 8, versículo 15. Nós te adoramos, Senhor. Nós te bendizemos. Engrandecemos o teu nome, que é santo, e só o Senhor é santo e digno de adoração. Lucas 8, 15, falando sobre os tipos de terra e sobre a semente que é lançada, o Senhor disse: a que caiu em boa terra, esses são os que, ouvindo a palavra, a conservam num coração honesto e bom, e dão fruto com perseverança. Essa aqui é a paciência dos santos. É a pessoa que dá fruto com perseverança. Aleluia. O Salmo 1 fala disso, e Jeremias no capítulo 17 fala disso. Fala que essa pessoa que confia no Senhor, ela não tem medo quando vem o calor, nem o estio, nem o tempo de sequidão. Ela fala assim: as suas folhas permanecem e ela continua dando fruto. Que o Senhor faça de nós, igreja, um povo frutífero para o reino de Deus. Se nós estamos ricos, estamos com salário em dia, estamos com abundância, nós continuamos dando testemunho de Jesus, falando que Ele é maravilhoso e ganhando almas para o reino de Cristo. E se as coisas estão dando errado, nós continuamos dizendo que Ele é bom, que a sua palavra é fiel, e continuamos dando fruto, aleluia. Porque o Senhor disse: essa é uma terra boa, ela tem um coração bom e honesto, e ela dá fruto com perseverança. Quando você lê João capítulo 15, quando o Senhor fala da videira verdadeira, Ele fala que nós devemos dar fruto, e o nosso fruto deve permanecer. João diz: eu sou vosso companheiro na aflição. Venha comigo para Romanos, no capítulo 2. Aleluia, glórias a Deus. Romanos 2, versículo 7. A saber, a vida eterna, olha agora, aos que com perseverança em fazer bem
procuram glória e honra e incorrupção. Acha que é possível encontrar qualquer uma dessas coisas nesse mundo? Se é uma pessoa que já tem uma visão de um mundo futuro, a sua alegria está em algo que Deus ainda fará. Aleluia, glórias ao nome do Senhor. Quando você lê a história do Êxodo, a história da Páscoa, Êxodo capítulo 12, você vai ver que o Senhor está dizendo, vocês vão me celebrar uma festa, a festa da Páscoa, mas eles ainda estão escravos, ainda estão no Egito. E o Senhor diz, vocês vão fazer uma festa, para celebrar o quê? Para celebrar algo que eu ainda vou fazer, mas você já pode fazer festa agora, porque aquele que prometeu é poderoso para cumprir. Aleluia! Eu quero te dizer, irmão e irmã, nós nos veremos no céu, porque aquele que prometeu é poderoso para cumprir. Aleluia! Então a perseverança na vida de ser crente, olha no capítulo 8, no versículo 18, diz assim, porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Perceberam, irmãos? A sua alma está ancorada no céu. Isso aqui não é depressão, tem gente que fala, vem Senhor Jesus, porque está com depressão. Não é disso que eu estou falando. A pessoa está com um transtorno emocional, está abrindo mão dessa vida, está querendo a volta do Senhor, mas não é pelo Senhor, nem pela glória, nem pelo cumprimento da palavra. Essa pessoa está doente. Não é disso que eu estou falando. Amanhã é sexta-feira e vai ter que puxar o carro, ainda não vai? E trabalhar e ganhar o seu dia e pagar conta e resolver problema, e nós vamos acordar amanhã com alegria, não é isso? Com alegria, dizendo, este é o dia que o Senhor fez, regozijemo-nos e alegremos nele. Mas a nossa esperança toda não é essa vida, é algo muito maior. Nós estamos alegres já, na certeza daquilo que o Senhor fará. Aleluia. E amanhã o Senhor vai te abençoar, vai te dar saúde, você vai acordar cedo e vai fazer, seu pulmão vai expandir ao máximo, e você vai dizer, obrigado Jesus, eu te amo, estou com saúde, vou trabalhar, vou conquistar o meu espaço, e o Senhor vai estar comigo este dia, e se o Senhor me levar, eu estarei com o Senhor. Amém, queridos? E aí quando vem a tribulação, você pode dizer, eu tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Venha ainda por favor para Efésios capítulo 6, o versículo 18. Orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito. Você tem chorado na oração? Se você tem orado e não tem chorado, você precisa passar mais tempo em oração. Pode ouvir seu pastor que você não vai errar. Se você está orando e ainda não está chorando, você pode orar mais tempo. Pede que o Senhor te dê um quebrantamento de espírito. Aleluia. Nós precisamos chorar aos pés de Jesus. Quando Marta fala com Jesus, no dia da sua tragédia, da morte de Lázaro, seu irmão, não acontece milagre nenhum. Mas quando Maria fala com o Senhor, as mesmas palavras, mas ela chora, aí acontece um milagre. Aqui o texto diz, com toda oração e súplica, quebrantado. Se você está com os olhos secos, ore e fala, Senhor, aviva a minha vida, me dê lágrimas para chorar aos teus pés. Eu sou um pecador, Senhor, um homem falho, um homem limitado, errado. Eu preciso da tua graça, preciso da tua misericórdia. Aviva a minha vida, aviva a minha vida. Você vai ver que vai ser igual aquela planta que está lá no jardim da sua casa, e por causa dos dias sem chover, ela está seca, feinha. Você vai lá e põe um pouco de água, até de tarde ela está bonita, as folhas estão viçosas, o fruto cresce.
Chore aos pés de Jesus. Vigiando nisso, olha agora, com toda perseverança. Eu sou vosso companheiro na paciência, diz o apóstolo. Eu estou perseverando junto com vocês. Amém, queridos? Vamos ser perseverantes? Perseverante, irmão. Está dando tudo errado? Estou perseverando. Está dando tudo certo? Estou perseverante. Porque a minha meta não é aqui, a minha meta é lá. Isso aqui é só um caminho. Eu já vou me alegrando já, porque eu sei que a vitória é certa no nome do Senhor. Aleluia. Você pode abrir a sua Bíblia, por favor, em Atos, no capítulo 1, no versículo 14. O Senhor Jesus, os irmãos lembram de cor, ele disse: aquele que perseverar até o fim será salvo. Mateus 10, 22. Irmãos, lembre, perseverar até o fim. Quanta gente que fazia milagre, fazia campanha evangelística, se perdeu no meio do caminho. Não deixe acontecer com você, irmão. Faça uma aliança com a sua alma, persevere até o fim. Fala: Jesus, me espere, eu vou chegar. Faça uma aliança com a sua alma. Diga: me ajude, Jesus. Não sei se eu vou ir me arrastando, se eu vou tropeçando, mas eu vou chegar. Porque é o que perseverar até o fim, irmão. Não é o que falar mais língua estranha, operar mais milagre. Não é isso, irmão. É perseverança. E João disse: eu sou o vosso companheiro na paciência, na perseverança dos santos. E aqui diz, no versículo 14: todos perseveravam unanimemente em oração e súplicas. Então persevere em oração e súplica. No capítulo 2 diz assim o versículo 42: e perseveravam na doutrina dos apóstolos. Atos 2:42, perseveravam na doutrina. Irmãos, o politicamente correto, que é um erro, porque se o que é correto foi politizado, ele não é mais correto. A igreja precisa entender essas artimanhas. O que é correto é correto. Se é politicamente correto, já não é mais correto, foi politizado, ele ganhou um viés. E o politicamente correto e a discussão da verdade, hoje tudo é levado para o campo semântico, que tem uma ressignificação. Isso chegou dentro das igrejas. E aquele que quer ser salvo não pode ser tolo. Hoje, alguém suicida, estão dizendo que vai para o céu. Está cheio dessas explicações, já tem pastores, tem teólogos, você pode procurar na internet, você vai achar um monte de gente falando tal pessoa suicidou, está na glória de Deus, e explica ainda por quê. Aquela criança morreu, agora é um anjinho no céu. Nós vamos nos tornar anjos? Você acha que vamos? Estou pregando mal, hein? Ou você está dando ouvido mais para a internet do que para a pregação. Irmãos, o ser humano já é a obra completa, final e acabada de Deus. Você não é um vir a ser, você já é. O pecado causou em nós um dano terrível, irmãos, que eu não tenho capacidade de exprimir. O dano que o pecado fez em nós. Mas se o pecado fez tamanha desgraça na nossa vida, quanto maior não é a obra de Cristo tocando e transformando-nos numa nova criatura, para voltarmos a ser imagem e semelhança de Deus.
Meu pai faleceu, agora ele é uma estrela lá no céu. Não é estrela, não é anjo. Mas todas essas coisas são muito bonitas. Mas olha o que a Escritura diz: perseveravam na doutrina dos apóstolos. Queridos irmãos, não é o nosso tema. Eu estou falando da perseverança dos santos. Mas me permita uma parte. Eu acredito que é possível haver apóstolos hoje. Acredito pia e tranquilamente. Se você tiver interesse, vá no meu blog, você vai achar o estudo bíblico que eu publiquei lá sobre isso. John Stott acreditava que é possível ter 3 níveis apostólicos. Eu defendo que há 5 níveis apostólicos. Mas concordo com John Stott quando ele disse, defendendo a existência de apóstolos nos nossos dias, ele disse o seguinte: entretanto, no nível dos 12, nunca mais haverá ninguém. Guarde isso. Porque a pessoa está na televisão, está nas redes sociais, é apóstolo. Bom, a doutrina de que apóstolo eu preciso levar em conta? Os que foram escolhidos pelo Senhor para serem o fundamento da igreja. Então não é porque uma doutrina é bonita, porque alguém profetizou bonito, falou em língua estranha, você sentiu algo maravilhoso e ele disse algo novo. Isso não serve para nada. Nós precisamos olhar a perseverança dos santos. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Que mais? Na comunhão. Na comunhão. Pode ser o crente da outra igreja, não tem problema nenhum. Se Cristo é o centro daquela vida, eu tenho comunhão com Ele, tenho paz com Ele. Que mais? No partir do pão. Essa ideia do partir do pão, guarde, porque na próxima quinta nós vamos retomar ela, porque ela faz parte dessa ideia contida na ministração de João. E que mais? Nas orações. Notaram a perseverança? Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. E no capítulo 6, e no versículo 4, para encerrar a ministração desta noite, diz assim: mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Amém. A palavra de Deus. Hoje nós temos muito cultos antropocêntricos, eles giram em torno do ser humano. Irmãos, quem vem à igreja é um ser humano. Não tem nenhum problema se o ministério às vezes canta um hino antropocêntrico, onde o ser humano está no centro. Não tem erro nisso. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém. Está tudo bem, pode cantar. Vai dar tudo certo. Pode cantar, não tem problema nenhum. Mas essa ministração e essa tônica não pode ser o centro. Quem é o centro? Cristo. Aleluia. E Cristo será o centro quando a palavra for o centro, quando a oração for o centro, quando as súplicas forem o centro. Que nós possamos orar: vem Senhor Jesus, seja o centro desta comunidade, seja o centro da minha família, seja o centro da minha vida. Aleluia. Nós podemos orar. Aleluia. Que um dia você possa dizer para um crente novo, alguém que você ganhou para Cristo: oh, meu filho na fé, meu irmão, eu sou teu companheiro nas aflições, no reino e na perseverança. Vamos orar. Adoramos o teu nome porque é sobre todo nome. Adoramos o teu nome porque é maravilhoso. Nós te louvamos. Nós engrandecemos a ti, Senhor. Remasai huiti alai de shofanai.
Anamacheia tu idecantrios teifar. Ó Espírito Santo, vem com tua graça e favor. E toca a minha vida, toca a minha família, toca esta igreja. Sê, Senhor, o centro da nossa pregação, seja o centro do nosso ministério, do nosso casamento, da nossa família. Ó Senhor, ocupa o teu lugar, perdoa nossos pecados, perdoa nossos erros, perdoa as vezes que nós colocamos outra coisa ou outra pessoa no centro, outros interesses. Aleluia, aleluia. Enche-nos, Senhor, da alegria do céu, enche-nos da certeza da salvação. Ó Deus, abençoe cada um que ouviu a palavra, abençoe aqueles que ouvirão ainda, e derrame graça salvadora. Traga vida à nossa vida, traga poder para os nossos dias, o poder do reino que há de vir. Dá-nos a alegria de sermos perseverantes nas orações, nas súplicas, na comunhão, no partir do pão, na doutrina, na palavra. Abençoe-nos nesta noite, ó Deus. Nós oramos em nome de Cristo, para o nosso bem, para o bem da igreja e para o louvor e a glória do Senhor Jesus. Amém e amém. Aleluia. Diga para ele que você está voltando para casa, que você não vai desistir. Diga ao Senhor: Jesus, pode me esperar, meu Salvador, um dia eu chegarei. Ó Espírito Santo, fortalece o meu irmão e a minha irmã, renova suas forças morais, psicológicas, físicas, emocionais, espirituais. Abençoe esta igreja, Pai. Faze-nos mais do que vencedores por causa de Cristo. Amém e amém. Graças a Deus.